Uma boa noite, caríssimos. Estamos no ar aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade e estou aqui com vocês para iniciar esse momento, para trazer para vocês, né, essa estrutura para que vocês possam participar, para que você possa participar junto conosco. É muito importante que você faça esse momento. Coloque aqui nos comentários, né, para que a gente saiba quem está participando, quem também quer mandar suas boas-vindas aí. Vai mandando aí que a gente vai. Opa, Alan, boa noite. A Patrícia também, boa noite. Tamo junto. A Escola de Fidelidade, ela vem trazer para vocês esse momento do nosso podcast todas as segundas-feiras. É isso mesmo. A cada segunda-feira, um novo episódio trazendo para você um novo convidado. E qual é o nosso objetivo com os nossos convidados? Para que você conheça os bastidores da vida eclesial, ou então da vida missionária daqueles nossos amigos, né, que também participam desse mesmo objetivo, que é levar e evangelizar e colocar cada vez mais próximos de Jesus Cristo aqueles que estão distantes, aqueles que precisam renovar a sua espiritualidade, a sua formação, trazer para nós essa realidade, porque esse é o objetivo da Fidelidade da Cruz. Você já conhece a Fidelidade da Cruz? Já participou? Olha, que nós retornamos com todas as atividades. Tudo está de volta presencialmente e acrescido aqui do mundo digital, para que você também possa aproveitar cada vez mais. Teremos, com certeza, nesse mês de dezembro, muitas novidades. Então, eu peço para que você chegue ali no Instagram. Se você ainda não conhece, se você ainda não está seguindo, entra no perfil fidelidade.dacruz. Esse é o nosso novo perfil. Se você ainda não sabe, o nosso perfil oficial ele foi perdido, infelizmente. Houve realmente um problema junto à plataforma e já era, né? Então, isso não tem como a gente remediar. Agora, o que nós temos que fazer é compartilhar cada vez mais. Aí que nós devemos assumir esse papel de sermos também divulgadores dessa obra, para que muitas outras pessoas que talvez ainda nem conheciam, ou então que nem sabem que a gente está sem o perfil oficial, possam retornar e acompanhar todas as atividades. Veja bem que hoje é segunda-feira. Segunda-feira na casa, se você precisa, é um momento propício, porque meio-dia e 15 tem Santa Missa. Sim, de segunda a sexta, meio-dia e 15, tem Santa Missa presencial. Se você mora aqui em Brasília e tem a oportunidade de estar próximo ali das localidades entre Taguatinga, Samambaia, é um momento propício para que você possa conhecer a sede, a Casa de Missão, ali no setor de Mansão Taguatinga, a SMT 12, Casa 3. Também, no, durante a semana, temos o podcast toda no YouTube, aqui, ao vivo, para que você possa, 8 horas da noite, participar conosco ativamente aí nos comentários. Isso é muito importante. Para que você esteja junto comigo, ó, que nem a Daphne, muito boa noite. O Marcelo, muito obrigado pela companhia, tamo junto. E na quinta-feira temos grupo de oração dos jovens aqui para que você, no caso, na casa de missão, né? Para que você possa participar e na sexta-feira a adoração ao Santíssimo, ambas a partir das 8h30 da noite. E domingo, Santa Missa Dominical a partir das 11 horas da manhã. Venha, faça uma visita, vamos juntos participar desse momento, fazer com que conhecer, fazer com que a gente possa trocar ideias, quem sabe. O que você deseja, né? Quem são as pessoas que de repente você gostaria de ver por aqui? E também é uma curiosidade que a gente sempre quer. A gente ouve vocês e sabe que é muito importante também eh, saber a opinião. Quem mais vocês gostariam que participasse aqui junto conosco?
Boa noite, Holanda. Muito obrigado. Carol também, eu vi aqui. Boa noite. Continue participando. Durante todo o nosso episódio, ao vivo, você pode mandar o seu comentário e fazer junto conosco esse programa. Beleza? Amém? Então, vamos lá. A liturgia é a nossa centralidade de tema hoje, mas também vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Você já parou para perguntar se você conhece mesmo o que é liturgia? Para que ela serve? Qual é a importância de todo católico ter uma formação, nem que seja básica, do que representa a liturgia? E qual seria, né, essa tão grande importância? Por que que cada católico, para viver bem uma santa missa, um sacramento, tenha que, de alguma forma, conhecer o beabá que forma a liturgia. E o que mais é necessário para que a gente possa agregar em nosso caminho, né, de ida até o céu. Lá no nosso perfil, se você ainda não viu, vai lá, né, depois, nos stories, a gente fez uma pequena enquete para descobrir mais ou menos como é que os nossos amigos estão nessa questão de liturgia. Foram algumas pegadinhas e algumas perguntas fáceis. A gente percebeu que a galera ainda está meio fora ainda da formação. Então, a formação católica, ela é base daquilo que nos fortalece. A gente só ama aquilo que nós conhecemos. É como um enamorado, né? Aquele que gosta da sua amada, cada vez quer estar mais próximo e conhecer a sua intimidade, conhecer um pouco mais do que lhe agrada, do que são seus gostos, daquilo que ela deseja, ou daquele que ele deseja, né, fazer e acontecer na vida. E nós nos tornamos parte dessa mesma vida. Então, esse caminho tem que ser juntos. A liturgia é basicamente esse momento em que exercemos a operação de Cristo na vida da gente, a partir da sua redenção. Então, precisamos mesmo conhecer a fundo. E é isso que vamos aprender. Calma, eu não vou adiantar nada. Não vou adiantar nada. É para que você possa compreender a importância de trazer essa curiosidade dentro do seu peito e que você possa fazer muitas perguntas para que também aprenda e também desperte, né? De repente tem uma pergunta que você acha, ah, não vou fazer não, que pode ser bestinha. Mas não, de repente muitas pessoas têm a mesma dúvida que você e você vai ajudar. Você vai abrir espaço para que outras pessoas também possam estar junto conosco. Então, vou convidar aqui nosso caríssimo amigo e também apresentador desse episódio, Fernando. Chega junto, meu irmão. Boa noite. Boa noite, meu queridíssimo Abílio. Oi. Tamo junto aqui, meu irmão. Aê. Pois é. Meu coração quase disparou aqui porque o microfone aqui tava desligado. Eu falei, será que eu vou falar com ele desligado? Agora tá ficando macaco velho agora. Agora o negócio tá andando Tá agora já vendo? no jeito. Já consegue já identificar antes de dar algum problema. E falando um E pouquinho agora sobre... eu já peço até pro pessoal começar a rezar para que minha internet não trave. Levante a sua mão Ela fique direita certinha, sobre a sua tela e peça, Senhor, segura essa conexão porque tem que aguentar até o final. O Felipe tava me mandando mensagem aqui agora. Deus abençoe tua internet. Falando um pouco de liturgia, que é introduzindo um pouco o tema que vamos tratar hoje, hoje o dia é de São Nicolau. Olha só que interessante. É um santo católico que nós temos uma proximidade muito maior do que o próprio mundo, porque é a figura que normalmente traz muitas histórias e muitas lendas sobre a figura do Papai Noel. Só que para nós é um santo, um bispo, né, que nos traz uma mensagem, né, de santidade, uma mensagem
né, de esperança verdadeira em Deus. Isso é muito interessante saber. Não só a liturgia nos traz até essa formação dentro dos santos, daqueles que nos representam, né, diante de Cristo, que nos ajudam a fazer o caminho certo, a ir até o encontro dele, né, por meio, né, já de alguém que já nos deu o caminho também. O que você acha, ô Fernando, dessa opção, né, de sempre estar consultando aí todo dia quem é o santo do dia? Acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, né? Por quê? Por quê? Porque Porque além de ganhar a a experiência experiência de de espiritualidade, espiritualidade, de crescimento na fé, ele ainda pode ele ainda pode olhar para a vida olhar para a vida do do santo e imitá-la. e imitá-la. É que É que nem Paulo nem fala, né? Paulo fala, né? Seja meus Seja meus imitadores imitadores que eu imito a Cristo. Então é Então é interessante interessante que a gente possa olhar para cada santo e e imitá-lo, imitá-lo. porque eles Porque eles imitam imitam a a Cristo, Cristo, eles eles não não se se tornaram santo de santo de qualquer qualquer forma ou de qualquer jeito. Eles Eles tiveram tiveram uma uma imitação de imitação Cristo. de Cristo. E nós E imitando nós a Ele, imitando a nós Ele, imita nós Cristo. imita Cristo. É que nem É o isso É aí. que Tainan nem o fala, né? Tainan fala, né? A gente A gente tem tem direção direção espiritual por espiritual tabela, por né? tabela, né? Com o diretor espiritual Com o diretor espiritual do Padre Paulo Ricardo. Porque Porque o diretor espiritual do Padre Ricardo dá a direção pro dá a direção Tainan pro Tainan e a gente recebe a e a direção gente do recebe a Tainan. direção do Tainan. É por É tabela. por tabela. Que maravilha. E eu fico maravilhado com todo dia ao consultar a liturgia, a fazer, né, a leitura, né, que a igreja nos dá naquele dia para começar, né, as atividades. Antes de começar as atividades, os trabalhos e fazer tudo, eu geralmente já inicio, né, fazendo essa leitura e meditando um pouco, né? Eu faço o pequeno ofício de Nossa Senhora e busco a meditação em cima da liturgia do dia. E aí já aproveito, né, e já conheço um santo, ou então revejo a história de algum que eu já conheça. E é muito difícil você lembrar de todo mundo. Você não lembra dessa. É santo que não acaba mais. E cada um com uma particularidade tão grande é uma maravilha. E falando em santidade, para não entrar muito no assunto, teve nesse final de semana um evento muito bom, não teve? Na comunidade? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um dos Melhores eventos que a comunidade já fez. Ó, sua imagem virou. Ih, caiu. Ah, ele ia falar da noite de louvor, gente. Então, a noite de louvor aconteceu agora no sábado. Eu não estava presente porque eu tive um outro evento, mas eu soube que foi maravilhoso. Você esteve junto conosco? Esteve lá junto com a comunidade? Manda seu testemunho pra gente. A gente precisa conhecer as maravilhas que Deus operou naquele dia. Então, enquanto nós esperamos o Fernando voltar, eu já vou fazer um convite, né, para que o nosso convidado, ele já está aqui presente conosco, já está nos ouvindo, para que a gente possa ir e conhecê-lo e falar um pouquinho sobre esse fantástico ministério. Eu não sou o Henrique, mas que rufe os tambores para que o nosso convidado chegue junto conosco. Vamos lá! Opa, boa noite! Boa noite, Abílio. Tudo bem? Tudo, a sua bênção, padre. Deus abençoe você e todos Amém. os que estão aqui no programa. Oh, que graça! Que alegria a sua participação. A gente fica muito contente porque a gente sabe, né, que essa missão, né, que o senhor tem na internet já é geradora de tantos frutos e muita gente já considera assim como um pai formativo, né, que já nos traz a alegria só da sua presença. E aí a gente queria começar falando um pouquinho sobre o senhor. A gente queria conhecer um pouco mais da sua paróquia, da onde o senhor veio,
saber um pouco mais da sua história, para que a gente possa depois introduzir um pouquinho mais da sua sabedoria. Pode falar um pouquinho para a gente? Como iniciou a sua caminhada dentro da antes mesmo da igreja? Como é que foi? Tá bom, uma biografia, pequena biografia. Um pouquinho, assim. Tá bom, então eu tenho 42 anos, Abílio. Olha, então tamo junto. 42 também? Sim, isso mesmo. Maravilha. Então, eu nasci em 79 e estou aqui em Brasília, pelo menos desde os 8 anos de idade, que eu nasci no Piauí, né? Exatamente. Então, aqui em Brasília eu fiz o estudo, aí morei aqui na Ceilândia durante muito tempo, fiz os encontros vocacionais aqui no seminário de Nossa Senhora para ser sacerdote diocesano, mas aí eu conheci Dom Manuel Pestana, que era o anterior bispo da Diocese de Anápolis, e então eu fiquei encantado pela sabedoria, pela santidade de Dom Manuel, e decidi fazer uma aventura, sair de Brasília e ir para Anápolis, ficar um tempo lá, para escutar Dom Manuel e eventualmente entrar no seminário dele, que foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei lá, eu cheguei em 97 em Anápolis e fiquei lá praticamente, em 1999, fiquei lá até 20 anos em Anápolis. Lá Dom Manuel Pestana, nós criamos excelentes vínculos de amizade, e Dom Manuel me enviou para estudar na Universidade de Navarra, na Espanha, que é uma grande universidade cuidada pelo Opus Dei. E então lá eu fiz estudo de graduação, mestrado, doutorado. Então com isso acabei terminando aí a licenciatura em filosofia e doutorado em teologia. E depois eu voltei para o Brasil em 2011. Ali naquela região, Anápolis, Goiânia, dei aula na Faculdade Católica de Anápolis, na PUC de Goiânia, no Instituto Sapiens dos Cônegos da Santa Cruz. Aqui em Brasília já dei papel também na Faculdade de Teologia. Atualmente eu dou aula no Seminário Redemptoris Mater, que tem uma ligação com a Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. É por lá que nós somos nomeados, né, pela Universidade Lateranense. E aí a minha atuação mais acadêmica, né? Aí com relação às paróquias também, em Anápolis tem várias paróquias, e também atualmente estou aqui na paróquia Senhor Bom Jesus no Setor, na Ceilândia. Isso é uma experiência. Desde que eu cheguei a Brasília, passei pela paróquia Santíssima Trindade na Ceilândia. Depois a paróquia Nossa Senhora Aparecida da Samambaia Norte, para substituir o nosso querido Padre Ulisses, que morreu, né, neste ano. E depois me transferiram para cá, para o setor Ceilândia. Então, é mais ou menos essa minha trajetória, respeitamente. Também com relação à vida acadêmica, acabei escrevendo dois tratados da teologia sobre Jesus Cristo, sobre a igreja. A galera pode encontrar os livros na Amazon, por exemplo, né? E continuo tanto a atividade pastoral quanto a atividade docente. Eu sempre vejo como cara e moeda de cara e coroa de uma mesma moeda. Eu me ministério sacerdotal, na dimensão profética e na dimensão sacerdotal. Então, tudo eu considero, na verdade, como expressões de único sacerdócio ministerial. Porque não pode haver divisões no nosso ministério, como se separa como fosse uma coisa, fosse outra. Tudo é o sacerdócio de Cristo exercido fora, num ambiente fora dentro, né? Assim procuro entender a relação ministério e educação no meu caso, né? É isso, pequeno resumo aí. Eita, e o resumão. Graças a Deus, é que nem... Eu penso assim da mesma forma, padre. Se eu sou pai, eu não separo o pai do trabalhador, não separo o pai do amigo, daquele que está a serviço missionário, seja onde a gente estivéssemos completos, né? Para que se realize em nós essa transfiguração de Cristo, né? Para que ele possa transparecer em todas as nossas realidades. Padre,
Mas aí, além disso, eu sei que o senhor tem um ministério também digital. Eu tô ali acompanhando, e é uma sigla legal. É o COT. É o COT. O que é o COT? O que é o COT? Eu não vou nem falar nada. Eu tô aí na internet há algum tempo também, Instagram, Facebook e tal, e com isso a gente foi tendo um certo número de seguidores, né? Atualmente nós estamos aí com, sei lá, 23 mil seguidores no Instagram, no Facebook tem um número bom. E aí o YouTube também tem um canal aí com 16 mil, mais ou menos, né? Então a partir daí, no ano passado, com esse negócio da pandemia, igrejas fechadas, né? Você não pode nem celebrar missa pública, não pode atender a confissão de ninguém, não pode fazer nada. Então eu fiquei um pouco assim da ociosidade, né? Então eu pensei, o que eu faço, meu Deus do céu? Então, além de toda a carga que já leva as costas, por causa da pandemia, eu inventei um curso online de teologia, que é precisamente isso que significa essas siglas, né? COT, online de teologia. Então, um curso assim gigantesco, eu não sei, enfim, foi uma espécie de loucura no momento, mas eu persegui essa loucura, e deu certo, muito certo, para falar a verdade, porque é um curso que eu pensei que a pessoa pudesse fazer toda a teologia, né, praticamente, com grandes noções de filosofia, porque para mim teologia sem filosofia não vale, né? É um pouco faz parte da minha lógica acadêmica, tem que ter filosofia para fazer uma boa teologia. Então eu ofereço isso online, essas típicas matérias propedêuticas, introdutórias de filosofia também tem no curso. E todas as matérias de teologia que um seminarista tem na faculdade de teologia, que qualquer pessoa, ao fazer um curso de teologia, vai ter na faculdade, nós temos. Só que mais ainda, né? Porque nós temos 60 matérias. Isso nenhuma faculdade de teologia oferece. O diferencial nosso é que cada matéria acontece em 20 aulas. Né? Então, por exemplo, uma matéria de cristologia poderia acontecer na faculdade em 60 aulas. Nós resumimos isso a 20. Então, toda a lógica do curso são as 20 aulas. Você está me escutando? Eu estou escutando, mas algumas pessoas estão dizendo que deu um eco, mas agora acho que melhorou. Eu acho que voltou agora, né? Parece que está caindo, umas vezes vai e volta. Tem alguma coisa errada que não está certa aí. O Fernando mesmo caiu, infelizmente. Alguma coisa aconteceu lá no equipamento dele. Tá. Bom, então, a ideia é essa, né? Nós temos um curso bastante grande, com uma grade curricular muito grande, e que nós tentamos resumir tudo em 20 matérias. Cada matéria são 20 aulas, né? E então tem feito um bem enorme. Já temos mais de 600 alunos na nossa faculdade online, né? Nossa, 600! Exato. 600 alunos, né? Mais de 600 alunos. Agora acho que deve estar em 700, porque é que eu não olhei agora recentemente, mas nós acabamos de abrir a última turma do ano e foi para uns 700 alunos. 700 e pouquinho, para ser mais exato, né? Então, deu muito certo. É uma faculdade online, praticamente. Nós fugimos da burocracia do MEC, porque desta maneira a gente pode fazer com que, sei lá, o catedrático universitário, o doutor em medicina, faça um curso desse tipo, mas a senhorinha do apostolado da oração, que talvez não tenha, ou da Legião de Maria, que talvez não tenha digamos assim, o ensino médio que possibilitaria entrar na faculdade. Então, nós fugimos das burocracias do MEC, é um curso de teologia com exigências até maiores que algumas faculdades, e, no entanto, a gente já deixa claro que não temos a questão do certificado, a não ser de cada matéria, para depois fazer complementos nas faculdades, para quem quer, né? Então, a pessoa pode fazer o curso conosco, e aí depois a pessoa pode dizer assim, eu quero o certificado de cada uma das matérias que eu vou fazer. Hoje em dia tem os chamados
extraordinários aproveitamentos. Você apresenta um pouco a sua grade e complementa na faculdade e sai como bacharel em teologia. Mas isso não é coisa nossa. A gente quer realmente ensinar teologia. Eu sou professor de todas as matérias do curso, praticamente, né? E então custa muito, porque significa que tem que gravar todas essas aulas, analisar tudo isso, né? Mas assim, você sabe que na internet o apostolado está muito vinculado à pessoa, né? Então as pessoas Sim, sim. acabam optando para ter um professor, para ter um mestre. E eu me ofereci, então agora tem que levar adiante o projeto, né? Com certeza. Nossa, que maravilha, padre, que legal. Eu não sabia de tanta informação. Isso realmente eu não sabia. E é interessante, porque isso agrega muito à missão que é nos dada, né? E, nossa, aprender, ter uma formação católica nesse nível, acima, né, das instituições oficiais, é maravilhoso. Olha, eu acho que agora o povo conseguiu entrar. Eu vou chamar aqui, ó, o Danilo e o Fernando. Agora eu acho que a turma está completa. Eu vou pedir para você dar boa noite primeiro, apesar de um pouco tardia, mas deu certo. Meu microfone tá dando certo? Oi? Acho que Eu estou agora escutando bem. Eu estou também. escutando bem agora. Ah, finalmente. Tudo Padre bem, François, Boa Fernando? noite. muito obrigado pela sua Boa noite, Padre presença. François, sua bênção. Boa noite, Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, graças a Deus. Eita, agora tá. Padre, Fran... Deu Padre certo aí. François, eu te enchi tanto o saco pra você vir, né? Foi o Fernando que ficou aí no pé mesmo, né? Mas deu certo, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Fernanda, e obrigado à comunidade Gotas de Fidelidade pela possibilidade também de estarmos aqui hoje e falar um pouco de Deus, que é isso que nos encanta a todos nós. Amém. Pois é, eu pude pegar alguns pedacinhos aí, o senhor falando da sua fundação, uma coisa divina, uma coisa de Deus, né? E hoje, como o Abelho bem falou, o tema é liturgia, né? E eu propus o tema para a produção e para o senhor, porque eu te conheci pessoalmente, o senhor dando uma formação de liturgia. Eu falei, cara, que sensacional. Abílio, Danilo, eu não sei se vocês sabem, mas ele fez uma manhã se tornar 1 hora, 2 horas. Uma manhã inteira parecia que foi 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Ele conseguiu dobrar o tempo falando de liturgia. E eu falei, gente, o que é isso? Que legal. Vocês sabem que o Fernando é amigo, né? Então, os amigos falam bem dos amigos. Obrigado, Fernando. Ele é modesto, é modesto. Fernando, mas você melhorou muito de amigo, hein, velho? Você andava com os amigos meio ruins, você tá melhorando de amigo, graças a Deus. É Deus agindo na minha vida, irmão. É Deus. Padre François, sim. Antes da gente entrar no tema de liturgia em si, eu tava conversando com um amigo meu aqui e ele falou, cara, pergunta pra ele, por favor. Eu falei, tá bom, eu pergunto. É que tem pessoas que falam que a igreja é muito rica e tudo mais, e por que o Papa, lá no Vaticano, não sai vendendo as coisas para dar pros pobres e tudo mais? E eu falei, em vez de dar uma resposta para ele, eu falei, não, Padre François vai dar, assiste lá o podcast. Tá certo. Ele tem razão. A igreja é muito rica mesmo, mas é uma riqueza que poderia estar sendo administrada pela Unesco, pela ONU ou por qualquer outra instituição, e certamente essa instituição não venderia esses bens, porque são bens assim incalculáveis no que se refere à custódia, no que se refere ao valor artístico, no que se refere a quem os pintou, a quem os construiu. E como são muitos bens que têm a ver com a sacralidade, nós precisamos proteger isso aí, porque senão acabam profanando. Por exemplo, na Espanha, eu morei 8 anos na Europa, e na Espanha eu vi restaurantes que antes foram igrejas. Então, se você colocar isso na mão do Estado, você vende, né? Você vende lá uma igreja por, sei lá, 5 milhões, né? Ok, você pode pegar os 5 milhões e distribuir aos pobres. Mas acabou de acontecer uma coisa curiosíssima. De fato, eu vi restaurantes
E outras coisas que eu não quero nem mencionar, que eu não vi porque eu não entrei, tipo boate, né? Que antes eram igrejas católicas, onde se rezava a missa, se rezava o santo sacrifício do altar. Então, subordinar os nossos templos, essa riqueza cultural, a uma profanação tal, a colocar na mão do Estado e permitir tudo que eles fariam nos nossos templos, isso não se pode fazer. Depois, outra coisa importante que a gente tem que avaliar aqui, esses bens também, a igreja, ela acaba cuidando e conservando para transmitir às posteridades. Não existe só a pobreza material, mas existe hoje em dia também uma grande pobreza cultural, uma grande pobreza intelectual. E sempre foi assim, quando os bárbaros invadiram a civilização ocidental, a Igreja Católica guardou os bens da cultura, as belas artes, e pôde, assim, educar os filhos e as futuras gerações. Então, agora mesmo nós estamos num tempo bastante bárbaro, onde não existe onde existe pouquíssima simpatia para com a fé cristã, especialmente com a fé católica, que isso é muito grave também. Existe um laicismo, um secularismo muito grande, basta ver o que fazem na Europa frequentemente, está chegando no Brasil pouco a pouco. Então, a igreja é como se nós estivéssemos agora no século VI, no século VII, nós temos os mosteiros beneditinos, essa grande rede medieval, chegam os vândalos, os hunos, os visigodos, os godos, os lombardos, todas essas tribos bárbaras, arrasando tudo. E o que os monges beneditinos fizeram? Guardaram as bibliotecas nos sótanos, guardaram os códices nos sótanos, e aí quando nós conseguimos evangelizar essa horda que estava massacrando tudo, então nós podemos educar toda uma civilização, que é o que nós chamamos depois de sociedade cristã medieval, que foi o que nós fizemos. Então nós precisamos guardar esses bens de cultura, porque não é só a pobreza material, mas também existe uma pobreza cultural, intelectual, que sem dúvida alguma nós precisamos dar solução. Agora, vocês sabem também que quando acontece qualquer terremoto, qualquer urgência, o primeiro estado que ajuda é normalmente o Estado do Vaticano, porque nós fazemos todos os anos uma coleta chamada Óbolo de São Pedro. E com o Óbolo de São Pedro, o Santo Padre tem dinheiro suficiente para ajudar os pobres. Quando acontece qualquer coisa no mundo, é porque, claro, a gente não divulga muito, né? Porque o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Isso é norma do Senhor. Mas, assim, se a gente for contar a quantidade de instituições, de hospitais, de escolas, de lugares onde nós ajudamos os pobres, alimentamos pessoas, cuidamos, as instituições da vida religiosa, desde as comunidades da Madre Teresa de Calcutá, até os vicentinos nas nossas paróquias, a quantidade de dinheiro que a gente distribui com a ajuda aos pobres é uma coisa assim impressionante. Se fosse calcular, deixaria o mundo maravilhado, assim, estupefato. O Banco do Vaticano tem dinheiro para ajudar os pobres, sim, e de fato ajuda. E de fato, quando tem essas coisas, e além do mais, a própria Roma. A Roma mesmo é uma educação em vários aspectos de como os pobres são ajudados na cidade de Roma e também em vários lugares do mundo. Quer dizer, isso de que a igreja não ajuda os pobres não é verdade. Nós que ensinamos a cuidar dos pobres, fomos nós que fundamos hospitais, fomos nós que criamos sistemas educacionais, fomos nós que fomos na Índia, no Japão, quer dizer, na África, enfim, estamos lá, os nossos missionários estão lá. Quer dizer, agora eu não preciso vender um quadro do Bernini, ou uma escultura do Bernini, ou um quadro do Michelangelo, ou vender a Capela Sistina para fazer isso. Nós temos dinheiro até a tal ponto de não precisar vender a Capela Sistina. É rica mesmo, e é bom que saiba, é rica e temos dinheiro para ajudar sem precisar vender a Capela Sistina. E, de fato, a gente faz. Que coisa boa. Assim, né, padre? Eu tenho dinheiro para comprar os quadros para poder ajudar os pobres, sem vender meus quadros. Pronto. Exatamente. É como dizer assim, olha, eu não preciso vender meus quadros para ajudar os pobres. Não, mas eu quero comprar. Não, eu tenho dinheiro. Não preciso disso aí.
entendeu? Então, Exatamente. desculpa ser um pouco assim, talvez até jogando na cara, né? Mas é que é verdade, né? Agora, a igreja Às vezes é também, necessário. ela vive a subsidiariedade, que é um princípio profundamente católico. O que significa a subsidiariedade? Você não faz aquilo que os pequenos podem fazer. Por exemplo, eu estou precisando agora mesmo que me ajudem a terminar minha paróquia aqui. Eu não vou pedir ao Vaticano. O Vaticano tem condição de descer uma paróquia do céu aqui, né? E deixá-la perfeita para mim. Só que o princípio de subsidiariedade, que é muito justo e muito lógico, diz que aquilo que os pequenos podem fazer não interfira os grandes. Por quê? Porque, poxa vida, é preciso exercer também a liberdade, deixar as pessoas trabalharem para conseguir aquelas coisas que valem a pena. É igual a gente está vivendo nesse país, toda agora é auxílio, 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 e às vezes a gente esquece que tem que promover trabalho, 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 trabalho. Senão daqui a pouco o Brasil não vai para frente, com tanto auxílio, né? Agora, com trabalho, o país vai para frente. Isso Querem é fazer da verdade. Igreja Católica um Estado socialista? Pois não. O importante é que a igreja, nesse sentido, ela preserva a cultura, porque se vendesse tudo, aonde ia parar essas belíssimas obras, os livros e toda aquele significado, por exemplo, da Capela Sistina, porque, como o senhor mesmo citou, poderia ser utilizado para outros fins que desgastariam o seu sentido real e tiraria aquilo que é belo no seu sentido, né, real. E Isso então, tem suficiente luz, sabe? Isso tem suficiente luz para que uma pessoa que queira entender, entenda com toda paz, e tem suficiente luz como o sol para ofuscar qualquer mente que não se queira abrir a essa realidade. Então, aí também tem uma já questão temos de um belo vontade e de corte opção. aí, hein? Hã? Já Como? temos um belo corte aí do podcast. E, padre, Maravilha. o senhor entrou aí numa periferia da liturgia, porque ela está em torno da liturgia, querendo ou não. Quando a gente fala em questão de vender os bens da igreja e tudo mais, por conta que o senhor falou um negócio muito interessante. O senhor falou bem assim, que as pessoas estão profanando os templos e tornando os templos católicos em coisas abstratas, coisas inimagináveis e aleatórias. E lá na formação que eu conheci o senhor pessoalmente, o senhor falou que a Igreja Católica entrava em uma cidade, via um belo templo, batizava e tornava aquilo católico. É certo. Eu não tenho esse pensamento. Eu não tenho esse pensamento que eu vou falar agora, mas eu conheço pessoas que têm. Que é como se dizer que antes do Concílio Vaticano II, os católicos entravam nos templos e batizavam e tornava aquilo templo católico, entrava nos lugares e tornava aquilo católico. Depois do Concílio Vaticano II, o mundo está entrando na Igreja Católica batizando para não ser não católico, batizando com o mundo. Se eu estou conseguindo entender mais ou menos o raciocínio, né? Tô sim. Essa questão do pós e depois Concílio Vaticano. Fala pra gente um pouco sobre essa galera aí que tá atacando o Concílio Vaticano, ataca o Papa. Sim. Então, é o seguinte, concílios nós sempre tivemos na igreja, e quem quiser, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e vai encontrar um dos concílios mais, assim, confusos da história da igreja, que está em Atos 15, praticamente ali seria o primeiro cisma da Igreja Católica, porque há uma série de cristãos que vêm do judaísmo e querem impor a lei de Moisés como caminho de salvação, como que excluindo o único caminho que é Cristo, e tem outros cristãos que vêm do paganismo e acham que não devemos impor a lei de Moisés, porque basta Cristo e sua salvação. Então ali surge um conflito terrível, vocês conhecem muito bem a passagem bíblica, e os apóstolos, então, determinam aquilo que deveriam determinar, que a salvação vem por Cristo, pela graça, e, portanto, as leis judaicas já não têm mais sentido na vida cristã, e que, só para não escandalizar alguns cristãos que vieram do judaísmo, e os seguidores do judaísmo nas várias cidades, eles decidiram, por um tempo, de maneira disciplinar, estar atento a alguns detalhes da vida
da vida judaica, de tal maneira que normatizaram algumas coisas para não escandalizar os judeus. Mas isso só por um tempo. A gente tem ali uma coisa dogmática, ou seja, firme, verdade inabalável, quando diz a salvação vem por Cristo e pela sua graça, e nós temos a coisa disciplinar. A coisa disciplinar é, então, que não deve comer carne sufocada, não deve... Coisas judaicas, né? Bom, então, se a igreja não tivesse sido firme naquele momento, certamente o primeiro cisma já seria ali no ano 49 depois de Cristo. Graças a Deus, os apóstolos foram firmes e seguraram a vida católica, a vida cristã. Depois desse concílio, seguiram-se 21 concílios. O Concílio Vaticano II foi o concílio de número 21. Nós já tivemos 21 concílios, só que a diferença dos outros concílios, o Papa João XXIII, ele quis que o Concílio Vaticano II não fosse um concílio dogmático, no sentido de que o Concílio Vaticano II não ia declarar novos dogmas, porque os concílios anteriores já teriam feito e, portanto, a doutrina estava estabelecida e não precisava estabelecer doutrinas, mas o que precisava, segundo o Papa João XXIII, e de fato foi isso que se seguiu no Vaticano II, o que precisava era explicar a doutrina que já estava estabelecida aos homens e mulheres dos nossos tempos. Essa foi a lógica do Papa João XXIII. De fato, o Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II tem a mesma autoridade dos concílios anteriores enquanto que é concílio. Mas se a gente for analisar as verdades proclamadas no concílio, evidentemente, como elas não têm força de dogmas, nesse sentido, ele não é um concílio dogmático, como foi, por exemplo, o concílio de Calcedônia, no ano 451, o concílio de Trento, no século XVI, o concílio de Nicéia, no ano 325, ou o concílio de Constantinopla, no ano 381, e assim sucessivamente. Então, o Vaticano II, ele tem essa característica. De fato, se você lê hoje em dia o documento sobre já que estamos aqui na internet, se você lê o documento do Concílio Vaticano II sobre os meios de comunicação social, lá não aparece a internet. Então, nesse sentido, este documento em concreto está defasado. Lá fala da televisão, fala do cinema, mas não fala das redes sociais, não fala da internet. Por quê? Porque o Papa quis que fosse um concílio pastoral, portanto, falando coisas do momento. Então, é verdade que nós temos constituições dogmáticas que não constituem dogmas, como a Lumen Gentium sobre a Igreja, a Dei Verbum sobre a Palavra de Deus. Mas é preciso categorizar esses documentos numa lógica diferente também, uma vez que o próprio concílio pede essa nova lógica. Então, é preciso entender o Concílio Vaticano II nessa justeza histórica, quer dizer, nem dizer que o Concílio Vaticano II é um concílio dogmático, como foi o Concílio de Calcedônia, nem dizer que o Concílio Vaticano II não tem autoridade dos outros concílios, porque tem, uma vez que é um concílio ecumênico. Então, essa é a questão. Aí o pessoal fala, por exemplo, no que se refere à liturgia. Porque o concílio fez uma reforma, promoveu uma reforma litúrgica, e é verdade, na Constituição Sacrosanctum Concilium, que foi a primeira aprovada pelo concílio no ano 1963. Aí o que acontece? O pessoal fala assim, olha, então reformou a liturgia e depois, como fruto dessa Constituição, virá o missal de São Paulo VI, que é do ano 1970. Então, olha só que interessante. O documento que reforma a liturgia é de 63. Apenas 7 anos depois sai um missal inspirado naquele documento, com o qual nós temos 7 anos de abusos litúrgicos. 63 a 70 são anos de abusos litúrgicos. Por quê? Por um lado, tem uma reforma promulgada. Por outro lado, você não tem um missal pelo qual rezar. Entenderam? Então, aqui, o mesmo dentro do contexto do concílio, já começaram esses abusos litúrgicos. Foi o concílio que promoveu abusos? Não, não foi o concílio. O concílio promulgou um documento, por sinal, perfeito documento, muito bom documento, mas que, como demorou muito, desde a
desde a promulgação do documento até o missal, são 7 anos para o pessoal inventar, e de fato inventaram, aproveitaram o campo aberto, né? Então, esse foi o problema, por exemplo, na liturgia. Eu li todos os documentos do Vaticano II e fiz um estudo sobre esses documentos, são 16. E, sinceramente, você lê os documentos, a letra do concílio é perfeita, não tem nenhum erro, nenhuma heresia. Não teria, lógico, né? Não vai ter heresias no concílio ecumênico. Então, está tudo perfeito. Agora, a aplicação do concílio preocupou a muita gente, não só esse fato que eu estou falando, que passaram-se 7 anos, mas a gente pode dizer também da moral católica. Desde que o concílio acabou em 65, até o Papa Paulo VI proclamar a Humanae Vitae contra os anticoncepcionais, em 3 anos bagunçaram a moral católica. E depois o próprio Papa Paulo VI, já quase sem saber o que fazer, ele mesmo disse o seguinte: parece que a fumaça de Satanás entrou na igreja. A frase do Papa Paulo VI. Então, quer dizer, é preciso uma análise serena. E aí as pessoas pegam essa frase e usam para qualquer coisa, né? Exatamente, eu já vi muitas pessoas qualquer coisa, né? Então, por isso, é bom. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse concílio na linha dos outros 20 concílios. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ler os documentos. Esse povo que fica criticando o concílio, provavelmente, eu tenho quase certeza, para não dizer que eu tenho certeza, não leram os 16 documentos do concílio. Provavelmente não leram. Porque se tivessem lido, teriam visto a verdade e a maravilha da letra do concílio. Essa é outra coisa. A outra coisa que é preciso analisar é que desde que se proclamam documentos de um concílio, até que as coisas se ajustem, por exemplo, uma reforma litúrgica até chegar ao missal atual, uma coisa sobre moral até chegar ao Humanae Vitae de Paulo VI, e assim por diante, demora seu tempo. Quer dizer, os padres reunidos no concílio também não são super-homens que fazem tudo já, está tudo pronto, né? Essas confusões aconteceram no concílio de Constantinopla I. Inclusive São Basílio, no livro sobre o Espírito Santo, ele chega a dizer assim: eu nunca mais volto nesses concílios. Olha, no século IV, em São Basílio é do século IV, escreveu no livro sobre o Espírito Santo. Quem quiser pode ler, esse livro está naquela coleção patrística da Paulus, né? E lá São Basílio diz assim: olha, eu nunca mais vou voltar nesses concílios, eles só causam confusão. Agora a Igreja Católica está totalmente dividida, os irmãos brigando, os irmãos xingando, uns de herege, outros de ortodoxos, e não sei o que mais. Isso no século IV, São Basílio escrevendo. Como fruto do concílio, coisas que surgiram depois do concílio de Constantinopla I. Né? Entre o Nicéia de 325 e o Constantinopla I de 381, daí vem o símbolo niceno-constantinopolitano, foi uma briga tão grande que São Basílio prometeu para si mesmo que nunca mais ia voltar num concílio. Ele detestava os concílios por causa dessa confusão que eles causam na igreja, né? O próprio grande São Basílio Magno, vocês sabem que São Basílio Magno, ó, o pai é santo, a mãe é santa, a avó foi Santa Macrina, a irmã foi a Santa Macrina Jovem, o irmão de São Basílio é São Gregório de Nazianzo, o amigo dele era São Gregório Magno, o irmão dele era São Pedro de Sebaste. Então, assim, uma família esplêndida, né? Eu quero ser da família dele também. Tá vendo? Tá vendo? Então, assim, não é de agora que um concílio causa esse rebuliço todo. E agora o pessoal que fica acusando o Vaticano II tem que também dar uma olhadinha o que aconteceu no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, quando ele promulgou, por exemplo, a reforma dos seminários, até que aquilo acontecesse, foi um tempão sem acontecer. Os documentos nem chegavam com rapidez nas dioceses, porque não tínhamos internet no século XVI. Entendeu? Então era uma demora para chegar. Os bispos, às vezes, tomavam posse das suas dioceses e nem chegavam a colocar o pé na diocese, por causa das distâncias homéricas que existiam e não tinha meio de transportes rápidos como nós temos hoje. Por isso o Concílio de Trento vai dizer: os bispos têm que morar nas suas dioceses. Essa coisa é evidente para nós hoje. Naquele tempo não era evidente. O bispo recebia a diocese e governava, sei lá, da França. Governar uma diocese no Brasil, morando na França. Era possível antigamente. Olha só que absurdo. É o Concílio de Trento que tem que regular isso aí, né? Então, assim, uma série de coisas que o pessoal
tira as coisas da casinha, né? Tira um pouco do contexto, não entende a história da igreja, e aí fica culpando todo mundo, e pensa que a sua história é única, né? É porque não entende o que aconteceu no século IV, não entende o que aconteceu no século XVI. Para essas pessoas eu digo, tem que ler história da igreja e nada mais vai te escandalizar. Continuando, Tá bom? quer falar, Danilo? Danilo, tá mudo. Agora Aí, vai. aí, É porque esse negócio, quando tem menino em casa, você tem que ir botando no mudo e falando, senão atrapalha. Certo. Mas para você ver, né, Fernando, o padre sabe aí as datas de todo o concílio e a gente não conseguindo decorar a data de aniversário dos meninos. Olha só. Eu tava tentando ver aqui onde tá o pendrive ali escondido nele ali, velho, porque não tem condição. Ali tem uma cola, Fernando, ele tem uma cola. É o roteiro que nós passou pra ele antes. Que HD, eu não tô sabendo disso, não. Mas vamos lá. Padre, desde o início das suas falas, aí eu fui anotando aqui algumas perguntas e também tem algumas que o pessoal está me mandando aqui no meu WhatsApp, no privado. No início você ia falando sobre que eu já entrei já no meio do percurso, eu estava apenas como telespectador. Eu estava dizendo sobre essa formação. Eu sempre escutei por alto, mas só até mesmo para me entender. Como é que está a questão hoje para os leigos que querem ser diáconos, aqueles que já são casados, né? Diácono permanente. Como é que está sendo? Posso ser sincero? Por favor. Então é o seguinte, o que aconteceu? Houve o Papa Paulo VI, foi ele que instituiu ou restaurou o antigo diaconato permanente, porque até o Concílio Vaticano II não existiam diáconos permanentes. Diaconato permanente foi uma coisa que aconteceu aí nos primeiros séculos do cristianismo, mas quando a igreja foi preferindo o sacerdócio blindado pelo celibato sacerdotal, os diáconos foram saindo de moda, os diáconos permanentes, né? Por quê? Porque no mundo oriental, o costume até hoje é que os bispos são escolhidos apenas do grupo dos celibatários. É verdade que no mundo oriental existem homens casados que foram ordenados não só para o diaconato, mas inclusive para o sacerdócio ministerial. E é verdade que entre os católicos de rito oriental, o mesmo costume se dá. Tá? Então, quer dizer, uma espécie de casados que são sacerdotes, isso sempre existiu na Igreja Católica, tá? Seja no diaconato ou no sacerdócio, inclusive. Porém, o episcopado não. Então, nunca houve, né, não houve, não temos registros de bispos escolhidos entre os casados. Casados que eram padres. Eu não gosto de falar de sacerdócio casado, mas de casados que viraram sacerdotes. Porque, de fato, a tradição é essa, que homens casados podem ser sacerdotes, mas não ao contrário. Inclusive, o homem casado que foi ordenado sacerdote ou diácono, quando a esposa morre, ele não pode casar de novo, mesmo que a esposa morreu. E esse costume ainda é assim na Igreja Católica. Também entre os diáconos da nossa igreja. Quando a esposa morre, eles não podem contrair segundas núpcias. Isso é um costume da tradição também. Então, o que acontece? O diaconato, ele existiu aí, então, nos primeiros 4, 5 séculos. No século IV, nós temos, em concreto, num concílio chamado Concílio de Elvira, do ano 300, que é a atual Sevilha, na Espanha. Lá, é o primeiro concílio, é um concílio provincial, não é um concílio ecumênico, mas lá nós temos a primeira regra canônica para fechar a igreja em torno ao celibato. Pouco a pouco, os demais concílios, as demais reuniões vão aprovando nessa linha. Então, aquilo que era assim, olha, nós vamos ter um clero que sai dos homens casados e outro clero que sai dos homens solteiros. Isso foi assim desde o começo da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Né? Nós encontramos isso dentro da própria Escritura do Novo Testamento.
homens casados que eram sacerdotes e homens solteiros que eram sacerdotes. Só que o costume é, quem cuida das igrejas deve ser celibatário, os bispos, né? Então, a gente vai convivendo historicamente durante 4, 5 séculos com esses dois modelos, seja no sacerdócio, seja no diaconato. Então, lá pelo século VI, VII, vai cada vez mais na Igreja Latina, ou seja, o mundo ocidental nosso, vai tomando essa lógica do celibato para todos os clérigos. E isso, então, todos os sacerdotes são celibatários, os bispos, evidentemente, continuam sendo, e o diácono permanente cai de moda, porque agora todos são celibatários, então o diácono permanente já não cabe, praticamente. O Papa Paulo VI quis restaurar o diaconato permanente, de fato restaurou, e isso já foi, para muitos, uma grande quebra com uma tradição de praticamente mais de 1000 anos. Né? Isso daí escandalizou a muita gente, quando o Papa Paulo VI ele restaurou o diaconato permanente com um escândalo para muita gente. Hoje em dia a gente vê como coisa normal, não tem nenhum problema, mas naquele tempo é preciso sempre interpretar as coisas de maneira histórica para entender melhor, né? Então o Papa Paulo VI ele restaurou com muita coragem, já não era costume na Igreja Latina, e alguns já viram aí a possibilidade de uma restauração do sacerdócio casado, não, que os padres pudessem casar ou que casados pudessem ser padres, né? Então, esse medo sempre existiu, hein? Ou seja, até que ponto nós podemos abrir o leque do diaconato permanente, porque isso é uma ponta do iceberg, né? Isso pode dar mais complicação. E, de fato, nós estamos vendo isso hoje em dia. Desde que começou o diaconato permanente, há cada vez mais vozes na igreja querendo que homens casados sejam ordenados. Basta lembrar as discussões em torno ao Sínodo da Amazônia, vocês lembram? Há pouco tempo atrás, né? Em torno ao Papa Francisco, houve toda uma discussão, o pessoal brigou bastante por esse tema. E outra coisa que está abrindo cada vez mais, né? Será que as mulheres não podem também participar do ministério da igreja? Então, quer dizer, uma série de perguntas que eu não quero dizer por culpa do Papa Paulo VI, mas, sem dúvida alguma, aquela abertura do Santo Padre, São Paulo VI, foi a ponta do iceberg para depois trazer uma série de questionamentos na vida da igreja. Isso daí é assim, não tem como negar historicamente. Então, alguns bispos, inclusive, ficaram um pouco receosos quanto ao diaconato permanente. Depois, nós tivemos um segundo fator que nos levou a dar um pouquinho marcha atrás no diaconato permanente, é que nós exigimos para os diáconos permanentes a teologia sem que eles fizessem filosofia. Então, infelizmente, a formação intelectual dos nossos diáconos permanentes, em geral, é fraca. Em geral, é fraca. Tá? Por quê? Porque falta a base filosófica para conseguir uma estrutura mental que é importante para a teologia. Felizmente não foi exigido deles, então eles hoje são mais ou menos um patrimônio hoje são mais ou menos quanto tempo, padre? Então, o diaconato permanente, em princípio, 4 anos na faculdade tá bom. Um seminarista passa de 7 a 8, né? Então se percebe que há algumas coisas que a formação do diaconato permanente acaba ressentindo. Esse é um segundo fator. São 4 anos de teologia e, salvo engano, são Isso, 4 anos de teologia. Diaconal. 3 a 4 anos, dependendo do curso da faculdade. 3 a 4 anos, junto com esses 3 a 4 anos, a arquidiocese ou a diocese oferece uma espécie de formação paralela que se chama escola diaconal, onde a diocese, quer dizer, paralelamente à faculdade, vai acompanhar o sujeito, acompanhar a esposa, acompanhar os filhos, dar uma formação tipo complementar aquilo que a faculdade não vai oferecer para eles. Então, entendi. Isso daí acontece também, a chamada escola diaconal paralela à faculdade de teologia. Aí, o que aconteceu também? Um outro fator que fez com que parasse um pouquinho foi que alguns diáconos, quando a esposa morria, eles já queriam ser padres. Mas eles receberam o diaconato permanente. E se é permanente, não é transitório. Não tem jeito. Então isso deu um outro problema. Porque alguns deles começaram a pressionar os bispos.
Bom, a esposa morreu, o que impede que eu seja padre? Então, evidentemente, desde um ponto de vista utilitário, realmente nada impede agora que seja padre. Mas os bispos se sentiram pressionados. Isso fez com que os bispos recuassem um pouquinho. E um último fator é toda a questão da sustentação econômica, né? Porque nós pedimos que os diáconos permanentes sejam pessoas que já estejam estabilizados profissionalmente, de tal maneira que eles não dependam economicamente das paróquias, porque seria um peso grande. Porque, claro, uma coisa é sustentar a mim, que sou um celibatário, sou sozinho, ninguém depende de mim, a paróquia não vai gastar demasiado comigo, né? Porque a minha sustentação é muito básica, e outra coisa é sustentar um diácono que tenha 6 E o filhos. senhor também é 7 magrinho, né? filhos. Então não come Além do muito. mais isso, né? Então, é diferente, né? Então, eu não posso pagar um salário, assim, igual eu pago para o padre. Eu teria que dar um salário muito maior para o diácono, porque ele tem muito mais gente, né? Assim, que ele precisa sustentar. Então, isso daí tem que pensar também. Se um padre, ganha 2, 3 salários, você tinha que pagar 10 salários para o diácono, porque se ele tem 8 filhos, 9 filhos, a Igreja Católica fala que não pode ligar as trompas, fala que não pode usar anticoncepcional. E o diácono tem que... todos os católicos têm que ser exemplos, mas o diácono, de maneira especial, deveria sê-lo, né? Então, assim, E talvez, é outra dificuldade. e talvez as pessoas talvez até indo por esse ponto, as pessoas veriam que seria um excelente investimento fazer um curso de teologia e assim acabar, já teriam o seu emprego garantido. Exato. Né? Exato. Então, assim, nós tivemos, é ótimo o diaconato permanente, de fato, eu tenho aqui um diácono permanente excelente, pai de 9 filhos, o Valnei, que eu aproveito para cumprimentá-lo, e o trabalho dele na paróquia é excelente, um homem que trabalha em profunda comunhão conosco, com a arquidiocese, e dá um grande descanso para os padres, porque todos os batizados e casamentos a gente deixa para eles, né? Então, e eles fazem com muita dedicação, com muito amor, e é uma maravilha, mas assim, com o passar do tempo, de fato, os bispos acabaram tendo uma série de questões que em muitas dioceses fez dar uma espécie de marcha atrás com o diaconato permanente. Aqui em Brasília mesmo ficou parado durante anos. Vejamos o que o novo arcebispo, Dom Paulo César, vai determinar nos próximos anos. O que eu sei é que ele acaba de nomear um padre, que é o Padre Miguel, da Paróquia Sagrada Família, para cuidar dessa parte, né, do diaconato permanente, como vigário dele para esse tema. Então, tudo indica que vai reabrir a escola diaconal, que vai reabrir a teologia para esse grupo de homens que querem ser diáconos. Então, assim, parece que há uma nova primavera em Brasília quanto a esse tema. Eu acho que eu fui sincero aí. Falei que tinha que ser sincero, porque são temas espinhosos, né? Então, é isso aí que está acontecendo. Fernando, no fundo é isso. Pode ser Aproveitando aquela nossa linha do pensamento da liturgia, que o senhor estava já trazendo um pouquinho já da proximidade do tempo, né? Chegando próximo à nossa realidade. A gente fez um pequeno questionário ali no perfil do Instagram, com algumas perguntas bem basiquinhas de liturgia, e a gente sentiu que a galera teve uma dificuldade, alguns errinhos, algumas coisinhas, então o povo vem mesmo carente dessa formação que traga o verdadeiro sentido, aquele beabá da liturgia, e trazendo também para a gente, né, um grande significado. Aí o fundador aqui da comunidade, do Fidelidade da Cruz, ele veio e trouxe uma pergunta muito boa, que traz de volta aquela linha que o senhor estava concluindo. Ainda falando de liturgia, de fato, qual é a grande diferença entre a liturgia tridentina e a de Paulo VI? Então, eu conheço as duas. Sinceramente, a liturgia tridentina tem um sentido de sacralidade impressionante. Eu estudei latim durante 6 anos, então cheguei a fazer poesia em língua latina, assim, procurando que fosse mais ou menos no nível de Cícero, né, com a métrica latina e tudo. Então, o latim não seria um problema. A questão é a seguinte: eu não quis aprender a rezar a missa tridentina, eu não quis voluntariamente, por um simples motivo, por causa da polarização que esse tema hoje em dia traz na Igreja Católica. Se você começa a rezar uma missa tridentina, que é belíssima, sacratíssima, mas etiquetam você aqui
nessa parte nobre da careca, né? Tridentina, Raditrade. antipapa, raditrade, não sei o que mais. Falei, gente, quem me julga é o Senhor, eu não preciso de tudo isso, né? Enfim. Então, assim, eu pessoalmente não quis aprender a celebrar essa missa, né? Eu, assim, acho fantástica, belíssima, de uma sacralidade, assim, maravilhosa. Então, qual a diferença? A diferença básica é que a missa dita tridentina, que foi, digamos assim, configurada ali no missal de 1570 pelo Papa São Pio V, que foi mexida pelo Papa Clemente VIII, que foi mexida pelo Papa Urbano VIII, que foi mexida pelo Papa São Pio X, que foi mexida pelo Papa Pio XII e que foi mexida pelo Papa João XXIII, só para dizer que reformas litúrgicas nós tivemos sempre, inclusive na chamada missa de sempre nada. Ela foi a missa de 1570, mexida por pelo menos 4 papas, né? Só para ter ideia do que aconteceu. Então, é uma missa belíssima, sem dúvida alguma, e que sublinha muito a questão de um dogma da fé que, às vezes, nós estamos um pouco esquecidos dele, que está na seção 22 do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, na seção 22, diz assim: se alguém não disser que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício, que esse tal seja excomungado. Dito de maneira positiva, então, vou dizer de maneira positiva agora. De maneira positiva, a gente diz assim: é dogma de fé que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício. Por que o Concílio Vaticano II, o Concílio de Trento pronunciou esse dogma? Porque Lutero e seus sequazes negavam a missa como sacrifício. Para eles, a missa era apenas uma refeição, apenas um banquete, apenas uma comida fraterna. Essa é a heresia protestante. A missa tridentina, com toda aquela maneira de ser celebrada nos seus ritos, nos seus gestos, ela está sublinhando o tempo todo. É dogma de fé, e é dogma de fé mesmo. A missa é o santo sacrifício do Senhor. Nisso daqui, a igreja está apenas repetindo 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 28, quando diz que cada vez que nós celebramos a missa, a Eucaristia, nós celebramos a paixão do Senhor, a morte do Senhor. E lá nessa passagem nem fala da ressurreição. Podem conferir depois. Então, o que acontece? A missa é verdadeiro e próprio sacrifício. Quando nós estamos na missa, nós estamos diante da cruz, nós estamos no Calvário, nós estamos ali com Nossa Senhora, com Santa Maria Madalena, com São João, nós estamos com o nosso anjo, nós estamos sofrendo com Cristo no Calvário. Então, a missa tridentina, ela expressa muito bem isso. Então, sem dúvida alguma, é um tesouro na igreja. O que aconteceu? Se a gente analisar bem, a reforma de 1970, ou seja, a chamada Missa Nova, nada mais é do que a simplificação da missa tridentina. Então, por exemplo, na missa tridentina a gente rezava 9 vezes Senhor, tem de piedade de nós. Atualmente a gente reza 3. Na missa tridentina a gente tinha 2 evangelhos. Um no local do evangelho, que nós conhecemos mesmo, e o outro no final, que sempre é o evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, o prólogo de São João. Esse segundo evangelho foi retirado. Na missa tridentina, as orações do ofertório eram mais longas. A nova reforma litúrgica encurtou um pouquinho essas orações, mas é a mesma coisa. O que acontece é que a gente encurtou um pouquinho, e, além do mais, a gente falou assim, vamos dar possibilidade de que haja novas orações eucarísticas, porque antigamente, até o Concílio Vaticano II, só existia a oração eucarística primeira. Então, a gente descobriu novas orações da tradição cristã e incorporamos na missa de 1970. Por isso, quando o Papa Francisco fala que a Igreja Romana tem uma única missa, a lógica das reformas desde 1570 é essa mesma do Papa Francisco. Ele está certinho. A lógica é essa. O que Bento XVI fez ao falar de uma missa na forma ordinária e outra na forma extraordinária, ele fez isso para
estancar um sangue que estava correndo, que estava jorrando. E como toda emergência, ela é por um tempo. Entenderam? Então, o Papa Francisco julgou que esse tempo da emergência hospitalar acabou. Então, agora nós vamos para o ordinário da vida do hospital. E o ordinário é que a Igreja Romana tenha uma missa romana. Eu já participei da missa tridentina várias vezes, e da nossa missa, que é a que eu celebro todos os dias, e eu posso dizer para vocês, se você pega 2 padres, coloca um do lado do outro, um celebrando a missa tridentina e o outro celebrando a chamada missa nova. Coloca os 2 de costa, coloca os 2 rezando em latim, porque vocês sabem que a nova missa, ela pode ser celebrada de costas e em latino, nada proíbe. O negócio é que habitualmente a gente não faz para não espantar as crianças, né? Mas poder pode. O missal romano atual permite. É mais, quando você vai a Roma e celebra a missa naqueles altares laterais, porque não tem como celebrar no altar central, porque são altares pontifícios, somente o Papa preside a missa ou um cardeal que o Papa manda celebrar naquele altar central da igreja. Todo padre, todo bispo que celebra, por exemplo, em São João de Latrão, em São Paulo, fora dos muros, tem que celebrar de costas, porque todos os altares estão pregados na parede. Eu mesmo fui uma vez com um bispo lá, e ele teve que celebrar de costas, porque não tem como arrancar o altar, entendeu? E a missa nova, a nova missa. Então, a nova missa pode ser celebrada de costas, pode ser celebrada em latim. O Papa Francisco celebra constantemente em latim na Basílica do Vaticano. A língua é o latim, a língua oficial da igreja. Então, se você coloca 2 padres, os 2 celebrando de costas e em latim, uma a missa nova e outra a missa tridentina, você não vê quase nenhuma diferença, exceto encurtamento de ritos, que é o que acontece. A nossa missa é a mesma coisa da missa tridentina, só que assim, um pouco mais curta. É como alguém que reza o texto com muitas ejaculatórias. Tem gente que reza o texto depois de cada dezena: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, ó meu Jesus, e glória ao Pai. E passa quase que outro texto rezando essas orações, né? E tem outra pessoa como eu, que é super slim quando reza o texto, que termina a dezena, fala: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, rezo toda essa oração. Segundo mistério: um Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai, ó meu bom Jesus. Terceiro mistério: eu sou assim quando eu rezo o texto. Eu rezo o texto em 20 minutos. Não, e o senhor tira um peso de mim agora, porque tem o povo. Eu vejo o povo assim: São Bento, rogai por nós. São José, rogai por nós. Eu nem São Bento peço, nem Santa Rita, rogai por nós. Eu falo: gente, por que não fala assim, ó? Todos os santos, rogai por nós. Segundo mistério. Boa. Então, o que Muito obrigado. aconteceu? Nossa, eu pensando que eu era a pior pessoa do mundo. Ô, Jesus, obrigado. Eu rezo o texto em 20 minutos, hein? 19 e 20 minutos, meu texto. Padre François, Aí, o que acaba que você pega aí, ó. Pode falar, padre. Pode falar. A Não, casa é sua, você pode pega falar. aí. É só terminar o raciocínio aqui. Então, Por você favor. pode rezar um texto cheio de orações no meio, e você pode rezar um texto em 20 minutos. A minha comparação é essa. A missa tridentina é como se fosse um texto rezado com muitíssimas ladainhas, jaculatórias, acrescenta orações bonitas e não sei o que mais, porque é bonito dizer São Bento, rogai por nós, São José, rogai, é bonito, mas é necessário para que o texto seja texto? Não. E a missa nova é o texto do Padre François, que é slim. Quando alguém me perguntar agora e falar assim: Danilo, qual o texto que você está rezando? Eu falei: eu estou rezando o texto mariano do Padre François. É isso, 20 minutos, bate. 20 minutos, batidinho. Olha, já que a gente tocou nesse tema, só falar uma coisinha aqui para vocês. Eu acho que muita gente não reza, inclusive não vai à missa durante a semana, porque tudo é demorado. Hoje eu celebrei a missa em 28 minutos para o povo. Quer dizer, a gente tem missa diária na comunidade, Padre François, e é isso, é 30, 35 minutos. Quer dizer, um padre, não, durante a semana, ele deveria celebrar em 30 minutos. Por quê? Porque o povo fiel sai cedo para o trabalho, volta do trabalho, quer participar do santo sacrifício da missa, quer comungar,
Mas se o padre celebra em 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, depois tem que chegar em casa, ajudar a mulher a cuidar de criança, ainda tem que jantar, tem que rezar o texto para dormir, para no dia seguinte acordar às 5h30, 6 da madrugada, haja paciência para em missa semanal, né? Então, assim, existe uma falta de bom senso de nós clérigos. Nós não podemos. Tudo bem, domingo ok, é o dia do Senhor, a gente tem mais tempo, dá para celebrar em 60 minutos, 70 minutos, que eu acho que é o que deveria demorar uma missa de domingo, 1h10, tá bom, né? Mas assim, na semana, por amor de Deus, 30 minutos, né? Isso é o sensato. Pensando nos outros, né? Não pensando em mim mesmo. Minhas piedades, minhas devoções, tudo bem, eu quero celebrar em 30 minutos, no dia em que o vigário for celebrar publicamente, eu posso desfrutar celebrando sozinho em 3 horas, como o Padre Pio, né? Mas eu tenho que pensar que o meu ministério é para os outros, é para os fiéis. Eu não posso ficar demorando 70 minutos numa missa de semana, né? Eu acho um absurdo essas demoras em missa. E às vezes a gente poderia ter muita gente na missa semanal, pessoas comungando todos os dias, piedosamente, fortalecendo a sua vida de oração e a sua vida de piedade, mas se sentem desencorajados com essas missas quilométricas, né, que se celebram aí por aí. Eu Então, penso desculpa o até, desabafo. não, mas eu até Não, penso assim, justo. Eu acho que Porque senão eu vou 90% embora. da igreja, não, ele já volta. Ah, não, tá. porque até o Será senhor que ele não falou, gostou da resposta, não, é? não, ele Não, gostou, acho que a bebezinha, acho que a bebezinha dele chorou e ele é, desligou. Ah, Eu tá, ouvi um deu uma choro. emergência, mas ele já volta, ele tá avisou. certo. Brincadeira, Mas é brincadeira. interessante o senhor falar que você entrou no ponto do trabalhador, daquele que é adulto. E aí a gente pode pensar também nos jovens, né? Os jovens têm um tempo livre também para participar. E muitas vezes é, é a questão do jovem que está acostumado com aquelas séries que tem prazos curtos, coisas muito imediatas também, que fazem com que o jovem também se desanime para poder participar. E isso é uma solução também. É Eu acho. adequado ao nosso, à nossa realidade, porque isso também a gente pode fazer. Olha, não é para que você se demore demais, mas pelo contrário, o pouco que você se dedicar no seu dia vai ser um ganho extraordinário Perfeito, na sua vida. perfeito. E é Temos que promover que as pessoas estejam aos pés da cruz do Senhor na Santa Missa e que as pessoas amem a Santíssima Virgem Maria. Se você prolonga demasiado as coisas, então acho que não é muito animador, né? Agora, tudo bem, eu vou para um retiro, eu vou ficar lá o final de semana todo, eu quero celebrar com mais pausar, a minha homilia naquele retiro vai ser formativa, tudo bem, né? Daria para fazer uma homilia um pouco mais longa, né? Cantar mais, eu entendo isso aí. Mas é um retiro, eu estou o final de semana todo para aquilo, eu não tenho pressa, eu não vou trabalhar, é outro nível, né? Agora, durante a semana, a missa deve ser de 30 a 35 minutos. Eu acho que passar disso aí é um absurdo, né? Mas Os meus também, irmãos Padre Gonçalo, o sacerdotes senhor que me também não atribui desculpem. isso. O senhor também não Fala. atribui isso à influência protestante na igreja, porque assim, Ah, a questão da música nas igrejas protestantes chama muita atenção e tudo mais, e às vezes o padre, sob pressão, que não deveria, fala, não, então tem que colocar uma milha mais longa, tem que colocar muita música, aquele negócio estourado, e acaba se tornando o que a gente tem hoje, né? Eu acho que pois também se é, mas atribui olha muito a só, essa em todo questão. lugar que eu vou, Fernando, eu percebo o seguinte, né? Às vezes eu chego numa paróquia, eu falo de várias que eu já passei, eu tenho 17 anos de padre, né? E aí, por sinal, faço agora no dia 8, 17, da Imaculada. Por isso, tanta devoção à Nossa Senhora que eu tenho também. Aí, o que que acontece? Passei por várias paróquias já, né? E já vi a seguinte coisa. De missas de semana que iam 6 pessoas, quando o padre começa a celebrar em 30 minutos, aumenta para 60, 80, 100 pessoas. Porque o pessoal descobre que finalmente pode ir à missa. E que o padre vai começar pontualmente, isso é muito importante, e que vai terminar pontualmente, para que a gente possa se programar e não perder tempo, né? Eu sou Então, desses. 19 horas é 19, 2.00, não é 01, é 00. não, e o senhor Pontualidade falando, impressionante. o senhor falando disso, não vou citar o nome da paróquia, né? Mas hoje a missa, tento o máximo ir à missa durante o almoço na comunidade, né? Que eu trabalho próximo. Mas antes eu ia pela manhã, 7 horas da manhã, numa paróquia.
e aí, quando era determinados padres, demorava um pouco mais. E aí você via, tipo, a mãe saindo no meio, porque tinha que ir com o menino, porque ainda tinha que levar para a escola, o rapaz saindo no meio da missa, porque ainda tinha que ir para o trabalho. E aí é justamente cai nisso, porque a pessoa também se programa. Cara, eu vou para a missa às 7, para sair 7h30, dá tempo. Deixa eu só te interromper uma coisinha, Danilo. Eu vou ter que Claro. pegar um carregamento aqui, porque meu celular vai acabar a bateria se eu não fizer isso agora, tá? Pode ficar à Então, Vai vontade. lá. eu vou ter que dar uma saidinha e pegar o carregador aqui. Vai lá. Mas Enquanto pode o Padre continuar François... comentando, sem Não, problema. enquanto o Padre François Eu vou vai lá buscar o escutando. carregador, eu queria falar um pouco, né? Que o meu diretor perguntou, só que aí o menino aqui, esse menino bem daqui, ó, daqui, esse menino daqui, ó. Pai, Fernando, não, pai, tá, você tá difícil. E aí eu vou falar com você, Abílio, sobre a nossa noite de louvor, rapidinho, enquanto o Padre François... Aqui vamos para o Reclames do Plim Plim. Estamos aqui agora no intervalo. Intervalo. Cara, Abílio, que noite, que bênção. Cara, eu ia até comentar com o Fernando antes dele cair, né? Que eu ia introduzir. Eu tô parecendo esse Paulo, O Fernando tá Saulo caindo caindo mais do que o Neymar. cavalo. Gente, na hora que eu comecei o assunto, o Fernando, puf, meu Cristo, tá. Mas Mas assim, foi cara, muito eu bom. só vi a repercussão porque infelizmente eu não estava, né? Tive um compromisso, então eu queria saber o que aconteceu que, cara, eu só vi tanta gente, tanta coisa boa, tanto testemunho que, E cara, as redes sociais, eu acho que o nosso Instagram lá nos stories nunca ficou tão pequenininho de tanta gente que marcou. exatamente, foi Foi uma muita benção. gente, muita. Mas depois nós vamos falar disso, porque agora Vamos deixar conhecimento, pro final. conhecimento. Padre, aproveitando esse gancho que você vai continuar, tem essa pergunta também, ó, como vincular a devoção mariana à vivência da Santa Missa? Cabe muito a esse tema. Certamente. Não se vive o santo sacrifício da missa sem a presença da Santíssima Virgem Maria, uma vez que cada missa é o tornar atual do sacrifício do Senhor. Ou seja, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, pela ação do Espírito Santo, torna-se presente por uma graça misteriosa sobre os nossos altares. Então, ali também está a Santíssima Virgem Maria. Portanto, em cada Santa Missa nós temos O senhor ali podia a repetir essa presença frase de patente novo dela. pra gente decorar? O senhor podia Não, repetir é novamente que essa frase? aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, por uma ação misteriosa do Espírito Santo, torna-se presente sobre os nossos altares, né? Então, na verdade, cada missa é um tornar atual, é uma atualização do sacrifício do Senhor. Então, quando a gente pega a história, e aí por uma ação de Deus, essa história se eterniza no coração do Pai, e do coração do Pai, como que se materializa nos nossos altares, então é toda a história que está presente ali no altar. Que história? A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então não tem como rezar uma missa, não tem como celebrar uma missa sem a presença da Santíssima Virgem Maria. Um cristianismo sem Maria, certamente é um cristianismo incompleto. Só porque eu quero ser politicamente correto e não quero dizer falso. Não, eu prefiro a palavra falso mesmo. Então tá Padre bom. François, eu já estou imaginando aqui, Fernando. Eu já vou usar essa fala, né? Que a comunidade está totalmente disponível para aquilo que o senhor precisar. E aí agora era a hora que ele ia falar assim: é recíproco, Danilo, eu estou disponível para aquilo que a comunidade precisar. Porque, gente, eu estou imaginando aqui, imaginando aqui a comunidade recebendo uma formação dessa. Assim, eu não tenho um adjetivo para dizer, porque eu já participei de algumas missas, né, com o senhor celebrando, e eu ficava assim. É muito conhecimento. É muito conhecimento. Então, assim, espero muito que a gente possa ter oportunidade, né, de mergulhar mesmo assim, nisso tudo que o senhor tem para oferecer. Obrigado.
a recíproca é verdadeira. Ô, Glória a Deus! Cadê a torcida do Flamengo toda comemorando aí, ó? Ah, vai, então. Não, pessoal, é uma alegria sempre poder ajudar e assim, e ser ajudado, né? Não, a gente tá aqui pra isso. Tá bom, a gente dizem que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? Então vamos lá, né? Tá bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu vejo que, assim, eu tenho um carinho enorme por todas essas realidades que o Espírito Santo foi suscitando na igreja, essas comunidades todas, né? E, assim, uma coisa que eu acho, que eu percebo muito, que está muito presente nas comunidades, é uma grande docilidade para a verdade, para a formação, né? A gente percebe muito isso, o Espírito Santo tem suscitado muito isso. As comunidades novas, elas parece que são assim muitas vezes esses oásis, né, que as pessoas estavam buscando mesmo, né, onde encontra ali uma família, né, pessoas que se preocupam com eles, que querem se formar junto com eles, que têm um interesse pela verdade, né. Isso daí é muito importante. E agora mesmo, semana passada eu estava em Belém, no Pará, né. E vocês sabem que Dom Alberto tem fama de acolher todas as comunidades, né? Ele sempre, acho que ele até cuida a nível Brasil da questão das comunidades, é uma referência, né? E é impressionante, né? Com que vitalidade nós temos nessas comunidades. Eu direi mais uma coisa, hein? A Igreja Católica está passando por uma crise, isso é inegável, tá? Com todo o otimismo e a alegria que a gente conversa, que a gente sorri, a gente nunca tem que perder o otimismo da fé, mas também nunca tem que perder os pés no chão. Nós estamos passando por uma crise terrível, né? Poucas já desse tipo já aconteceram na vida da igreja. No entanto, nós estamos sorrindo e estamos alegres, né? Quer dizer, é o otimismo da fé. Só que a crise existe, especialmente uma crise que, infelizmente, chegou até na cabeça. Quer dizer, a gente percebe de vez em quando escândalos que estão relacionados com os pastores da igreja, a hierarquia da igreja, né? Então, quer dizer, isso tem assustado muito as pessoas. Eu não estou falando nenhuma novidade, né, pessoal? Basta ver Não. aqueles escândalos dos Estados Unidos, na Irlanda, no Brasil, de vez em quando tem uma coisa super esquisita, né? E aí todo mundo fica se questionando. Quer dizer, além do mais, essas discussões em torno a esses sínodos, que dá uma confusão tremenda, né? Quando teve aquelas confusões em torno ao documento Amoris Laetitia, depois o sínodo da Amazônia, o que está acontecendo na Alemanha com o sínodo alemão, que é aquilo é praticamente um cisma já na Igreja Católica. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, sabe? E eu vejo que as comunidades, vocês, são assim, eu não vou dizer a resistência, tá? Mas vocês são assim um porto seguro para muita gente continuar recebendo a boa doutrina. Isso é muito interessante manter e que as comunidades cresçam nesse aspecto. Porque, infelizmente, quando os pastores são feridos, as ovelhas se dispersam. Mas se as ovelhas se dispersam e encontram vocês, muitas comunidades com boa doutrina, espírito de família, sabe? Olha, daí vai sair a restauração. E sem querer ser a resistência, vocês são resistência a toda essa horda de bárbaros que está pisoteando tudo. A cultura ocidental, a religião católica, os dogmas da fé, a moral, a liturgia, está tudo aí. Então, eu acho que é muito importante que surjam muitas, não só comunidades institucionais como vocês, mas que cada paróquia também, como que seja uma espécie de comunidade, de família que ama a fé, que se amam de verdade, né, e que possam ser esses oásis de formação. Se nós tivermos umas quantas paróquias nesse nível, umas quantas comunidades institucionalizadas nesse nível, nós estamos já fazendo a restauração sem perceber. Padre François, Nossa, padre, que eu acho que resposta. essa fala é... Esse podcast tem que se transformar um patrimônio da Igreja Católica. Eu tenho quase certeza que os olhos do nosso fundador estão lá cremejando uma
dessa? Tenho uma certeza. fácil, Porque né? acho que essa fala é Sério, acho que essa fala é um afago mesmo, assim, para a alma, porque são poucos os padres com essa espiritualidade, com esse todo conhecimento, com todo esse. Porque a gente sabe que tem, que tem padres que talvez não se aprofundam tanto, não buscam tanto, e aí a gente escutar alguém que conhece muito nos traz a certeza que estamos no caminho, né? Muito obrigado, de verdade, assim. Nossa, Mas vocês vão ser muito combatidos, hein? Se preparem. Ah, não, isso aí. Oh, meu Deus. Mas bem-aventurados quando vos perseguirdes, dizerem todo tipo de mal contra vós. Tem que ficar alegre. Não, isso é de fato. O que nos deu aqui foi a sua docilidade, a sua forma como nos tocou naquilo que a gente vem trabalhando, de repente, com muito afinco, com muitos pesares, né? Tem muitas dificuldades, né, na caminhada. E muitas vezes o desânimo vem. Às vezes parece que não estamos atingindo algum resultado. E quando o Senhor nos toca com a sua palavra, com a sua sensibilidade, dá a certeza que uma escola de fidelidade, uma forma de atingir as pessoas de forma que o carisma permeie esse nosso trato, essa nossa comunicação, faz realmente o seu objetivo, que é levar as pessoas a se reunirem diante da igreja mãe. Cara, é um aceso, é acender novamente essa chama para dar um renovo, para realmente nós estamos assim, ó, tem que voltar a beber da grande tradição católica. Não é questão de ser tradicionalista, não é questão de ser raditrade, é beber nas fontes da grande tradição católica para estar como que vacinado com 3 doses para resistir às novas cepas, né, que surgirão. Alfa, beta, gama, epsilon, eta, teta, omicron, enfim, né, o que seja. Mas nós, assim, temos essas três doses, né, na Bíblia, na tradição e no magistério, né? Então é isso aí. Para nós vale isso, né? São 3 doses perfeitas para ficar bem imunizados contra os erros dos tempos modernos. Vou até pedir aqui, depois você sobe o último comentário aí do nosso fundador que mandou, se você conseguir aí. Aí, ó. Venha nos visitar, padre. E isso depois da fala. Acredito que ele digitou meio que se tremendo. Venha nos visitar, padre. Queremos colaborar com o Senhor em sua missão. Bacana, vou dizer. Bacana. Eu vou visitá-los. Tem um rapaz aqui que é um cara muito bacana que participa aí com vocês. É o Rafael, Rafael Dias, me parece. Rafael Dias está fazendo processo com a gente. O Rafael Dias é um bom menino, hein? É aqui da paróquia, vem à missa sempre, tem uma boa amizade aqui com ele. Ele fala muito bem da comunidade, gotas de fidelidade. Ganhou pontos com o fundador agora. Ganhou pontos com o fundador. Eu acho que tem outro, não tem? Eu não estou aqui localizando, mas estou puxando pela mente aqui. Acho que tem outra pessoa que é daqui da paróquia. Senhor Bom Jesus. A ministra da Eucaristia, a Maria de Lourdes, conhece. A Maria de Lourdes, né? Tá. Isso, o filho dela e a nora dela são daqui, que é o Felipe e a Camila. Então é isso, Eles frequentam a missa aí, mas eles participam. Legal. Padre, eu vou até depois pedir, vou deixar aqui no suspense no podcast para o povo ficar pensando, nossa, mas o que será isso? Mas hoje, né, a ordem da nossa comunidade, ela tinha me feito uma proposta. Danilo, eu estou com uma ideia, Deus pediu, ver como é que pode fazer, em qual paróquia a gente pode trabalhar isso, e aí depois de tudo que nós conversamos, irei conversar com o senhor. E aí nós teremos, quem sabe teremos novidades, né, na Bom Jesus, quem sabe. Opa!
Que Bem-vindo. Aí Vamos conversar o assim. padre François já faz o sinal da cruz, né? Porque O que vem vindo, né? O que que vem o que vindo? vem O vindo? que vem vindo? Ah, certo. Eu Vamos só lá. lembro da formação que eu passei pro senhor. A minha mente maléfica. Exatamente. Já fica maquinando aqui, né? Tá bom, Padre então. François, tem um momento do nosso podcast, assim, Ah. eu acho, de verdade, não, né, não de nenhuma forma, menosprezando todos os outros convidados que já tivemos, lógico que não. Mas acredito que dentro do nosso coração está um desejo da parte 282 com o Padre François. Teremos 282 podcasts com o Padre François, Meu porque Deus. tem muito assunto. Mas tem um momento do nosso podcast que eu falo uma pergunta, eu faço uma pergunta com uma palavra ou duas no máximo, e aí o Senhor nos responde também com uma pergunta, com uma palavra, duas também no máximo. Deu Vai para lá, entender? vamos tentar. É um joguinho, é? Então, Isso. Tá bom. mas vamos lá. Vamos brincar então, vai lá. Liturgia, É o céu na terra. Eucaristia, Nossa maior comunhão com Deus. vida, Como? vida, É preciso defendê-la com todas as nossas forças. santidade, É a grande doutrina do século XXI. sacerdócio, A coisa mais apaixonante da face da terra. família, Projeto de Deus para a nossa sociedade. sacramentos, Sem eles, estamos perdidos. renúncia, Especialmente a mentalidade mundana. esperança, Nos tempos atuais, somos salvos por ela. cruz, É a raiz da nossa alegria. não, fidelidade, Como? fidelidade, Fidelidade. É a fé colocada em ação todos os dias. Eita. Lindo. é a fé colocada em ação todos os dias. Já para os membros da comunidade que já está assistindo o podcast, vai subir isso lá no Instagram. A Vamos fazer fidelidade é a fé. Olha, eu já esqueci. Vivida todos Já os dias. esqueci. É a fé vivida todos Fidelidade é os a dias. fé. Vivida Pronto. todos os dias. É a fé vivida todos os dias. Então, todos os membros da comunidade aí vai postar no Instagram e vai marcar o Padre François. Pronto. Não foi difícil, padre. Tá vendo até aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Maravilha. Então vamos. E aí, Abílio, meu roteirista? Sim, vamos. Temos mais perguntas aí? Como é que estamos? Tem mais algumas perguntas. O senhor tem tempo, padre? Pode fazer. Vamos. Mais uns 10 minutos dá para ficar. Ah, então beleza. Então dá para fechar pelo menos com a questão da missa nova, que eu vi Sim. aqui Sim. e aqui. Uma das curiosidades da missa nova são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Como foi o nascimento desse serviço na igreja? Então, foi uma necessidade, especialmente quando nós... eu falei que a missa nova, nós tivemos vários momentos que foi como que encurtando, né? Então, também quando você promove bastante a Sagrada Comunhão,
como expressar isso aqui melhor? Você, vamos ver, antes do Vaticano II, sempre é a história, né? Porque senão a gente não resolve as coisas. Antes do Vaticano II, a pessoa para comungar tinha que ter uma autorização do sacerdote. Então, você ia se confessar e recebia autorização para comungar. Pode ser, inclusive, que o sacerdote, mesmo você estando preparado, ele fala, não, você não vai comungar. E, às vezes, impunha até como uma espécie de maneira de educar a pessoa, né? Isso foi acabando com o passar do tempo e, evidentemente, aumentou o número de comunhões. Então, o zelo que nós tínhamos antes pela comunhão, em certo sentido, a gente pegou como que o outro polo do pêndulo. Hoje em dia tem muita gente que comunga e não está preparada. Mas, inevitavelmente, aumentou muito o número de comunhões. Com o aumento do número de comunhões, que foi uma questão bastante prática, porque precisava de ajuda, senão as missas iam demorar muitíssimo, né? Com o surgimento também da questão dos leigos, né? Tentando quer dizer, a promoção dos leigos relacionados com o ministério dos sacerdotes também foi algo bastante forte para promover também alguns leigos para distribuir a Sagrada Comunhão. Depois do Concílio Vaticano II, nós tivemos uma grande escassez de ministros ordenados. Eu mesmo vi lá, numa determinada diocese europeia, um seminário que tinha 900 alunos, 900 seminaristas, e como que do dia para a noite ficaram só 3. Eita. Eu vi isso. Nossa. De 900 para 3, depois do Vaticano II. Pessoal, a crise dos anos 70, vocês não estão entendendo. Não. É uma crise terrível. Não se esqueçam que em 1968 nós tivemos a famosa Revolução Sexual. 3 anos depois do Vaticano II. Então, parece que a ideia de colocar alguns leigos para ajudar a distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística surgiu no Brasil, em concreto em Minas Gerais. Um bispo, né? Um bispo, eu até tive que abrir aqui, porque eu não lembrava o nome dele, né? Chamado Dom Belchior, né? E que foi animado por um sacerdote chamado José da Paixão Nunes Coelho. Ele teve essa ideia aí na década dos 60 de colocar de pedir, né, ao bispo, no caso o bispo local, a autorização para que alguns leigos pudessem distribuir a Sagrada Comunhão. Então tem os fatores históricos e tem esse acontecimento tipicamente brasileiro, né? Entre os católicos mais tradicionalistas, essa ideia não foi bem acolhida, né? Então, no mundo mais tradicionalista católico, não existem os ministros extraordinários da comunhão eucarística. É uma coisa que brota, digamos assim, como fruto de coisas que aconteceram no pós-concílio. Então, essa é uma... Mas, sem dúvida alguma, é uma grande ajuda, porque, de fato, eu imagino como é que você vai dar comunhão aí para tanta gente, né? Não dá. E quando a gente perdeu esse controle, né? Por que era fácil controlar antes? Porque você tinha, como eu acabei de citar, um seminário com 900 seminaristas. Ordenações de 30 padres cada ano. Então, realmente não precisava, né? E, além do mais, se você for, por exemplo, em Olinda, ou nessas cidades históricas, você vê uma igreja perto da outra. Sim. Então, muitas missas. Então, realmente não havia necessidade, e além do mais, como eram igrejas perto da outras e com muitos padres, a vida eclesial católica era muito abundante. Agora, quando você tem um seminário que de 900 passa para 3, aí você tem que repensar um pouco o esquema pastoral, né?
Você não tem quem controle mais a questão da... É difícil o controle da questão da dignidade da Eucaristia. Hoje em dia tem muita gente que comunga sem estar preparada, porque os padres não dão abasto nesse tema, né? A gente não consegue atender todo mundo. Ou às vezes não é que a gente não consiga, às vezes a gente não quer conseguir, às vezes a culpa é nossa, sacerdotes, né? Porque não disponibilizamos o tempo necessário para as confissões. Isso é uma grande pena. Então, perdemos o controle sobre isso. E, por outro lado, você não pode fazer vergonha publicamente a uma pessoa. Eu não posso negar a Eucaristia publicamente para uma pessoa. Então, veio muita gente comungar. E aí precisou realmente dessa ajuda, né? Que é uma ajuda muito boa. O argumento em contra do Ministério Extraordinário da Eucaristia está no fato de que dizem que as mãos do ministro não foram ungidas para tocar no corpo do Senhor. E é verdade. Só que, por isso se trata de um ministério extraordinário que a igreja confia e abençoa o ministro para fazer esse trabalho. Entendeu? Então, se trata de um ministério delegado. Então, por isso ele tem sua dignidade, sim, e a Igreja Católica não erra quando, desde o ponto de vista da disciplina, pede esse trabalho a alguns leigos, né? Não sei se respondi a pergunta, se era isso mesmo. Eu creio que sim, era para saber realmente a história, como é que surgiu. Então é isso aí. Que Gente, maravilha. Que eu não vou nem falar nada. Estou maravilhado. Estou maravilhado. Anestesiou aí, Danilo? Para não tomar tanto... Muito feliz. Para não tomar tanto mais o seu tempo, né? Porque eu sei que a sua vida é corrida durante a semana e tudo mais. Já fica um convite aí para um parte 2. E é uma coisa... O parte 2 eu queria até colocar um tema aqui, né? Não sei se o senhor também concordaria fazer esse parte 2 com a gente com esse tema. O senhor falou muito sobre crises, e é o que eu ia trazer para cá exatamente para falar, né? Que é a crise litúrgica, a crise na liturgia, ela parte pela crise no clero. Eu penso assim. Então, assim, eu queria falar da crise no clero nessa parte 2 e principalmente do que vem acontecendo no clero e como que a gente pode ajudar os padres, né? Que é questão de depressão, questão de, enfim, isso vai ficar para parte 2. Se o senhor concordar, dizer o sim ao vivo. Então, esse tema aí é um tema difícil de tratar, porque, sim, assim, com certeza. eu tenho, assim, a questão é que a gente sempre pensa que pode ferir muitas sensibilidades, né? Mas se a gente conseguir anestesiar um pouquinho para fazer uma cirurgia, dá para tratar. Glória. Porque o tema tem sua complexidade. O que acontece? É que a gente precisaria voltar a temas como formação nos seminários, né? Necessitaria voltar a temas como o espírito de oração e de piedade, a formação teológica e filosófica. Então, são temas assim que encontram muita divisão hoje em dia na igreja, né? Inclusive a formação para o celibato, né? É um tema assim, a formação para a solidão. Porque, por exemplo, agora mesmo, eu estou nessa casa aqui falando com vocês, estou sozinho. Mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, eu tenho certeza. Mas, assim, de pessoas físicas, estou sozinho. Então, tem que ter uma formação para a solidão. Um sacerdote que ama apaixonadamente Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria, que tem, como diz o apóstolo, né, a nossa conversação está no céu, ele não tem por que se sentir sozinho. Só que tem que ter uma formação para a solidão também. Então, quer dizer, é muito sensível esse assunto, né? Porque eu tenho, assim, o que a gente tem medo, São José Maria Escrivá, de quem eu gosto muitíssimo, ele costumava dizer assim, com muita caridade para com os seus irmãos sacerdotes, ele dizia assim, ele também era sacerdote, padre, né? Ele dizia assim, os meus irmãos sacerdotes, eles não são maus, eles estão doentes, e nós precisamos ajudá-los, né? Então, assim, com uma caridade grande, né? Ele dizia, não são maus, estão apenas doentes. Só que, enfim, esse problema, ele tem uma história também que às vezes pode
ferir muita coisa. Então, a gente precisa de uma anestesia potente para conseguir passar o bisturi nesse assunto. Eu pensei eu ia pegar o senhor de surpresa aqui com essas perguntas, então ainda bem que eu deixei para parte 2. Tá bom, então você já passou a primeira parte da anestesia, né? Entendi, tá bom. Valeu, agradeço. Padre, uma sugestão, se o senhor tiver essa disponibilidade, era a gente poder fazer uma série, talvez, fora aqui do podcast, fazer uma formação, talvez. A gente pode pensar nisso também. Olha aí seria interessante. A gente poderia pegar os menores e fazer uma linha. As ideias vão surgindo. Eu pensei. O padre Francisco já sabia assim: é melhor eu encerrar logo, porque a cada minuto estou me comprometendo mais cada ideias, vez né? mais. Ô, padre. Você fez curso de leitura de pensamentos, é? Eita, rapaz, tá bom. Não, pessoal, brincadeira, mas é verdade. Esse assunto aí, eu já preguei retiros para sacerdotes e para seminaristas, sabe? É um tema assim que quando a gente toca, é um tema sensível, muito sensível. Dá para falar, mas assim, às vezes eu temo. A pergunta era por conta dos tantos abusos litúrgicos, né? O senhor foi caminhando para todo o tempo eu perguntar para o senhor essas questões. Porque eu vejo que os abusos litúrgicos passam pela crise do clero. Sim, a crise que a gente está vivendo dentro do clero, né? Existe uma crise de fé também, né? Existe uma crise de fé, existe uma crise de formação. Eu não sei, né? Se você pegar aí. Assim, não está clara a doutrina na cabeça de muitos seminaristas, né? E, portanto, de muitos padres. Então, a partir dessa nuvem mental que às vezes paira, né, na cabeça de muitos ministros ordenados, é lógico que vai ter abuso. Quer dizer, se eu tenho a concepção de que a missa é uma simples ceia ou é um banquete, aquilo me permite fazer um montão de coisa. Agora, se eu tenho a formação de que a missa é o santo sacrifício do Senhor, e que se eu utilizo a palavra banquete, eu tenho que colocar um adjetivo, que é sacrificial, é o banquete sacrificial, quer dizer, eu comungo aquilo que é fruto do sacrifício. Como na antiga lei, Jesus Cristo instituiu na nova lei um sacrifício onde ele se nos dá em comunhão, quer dizer, a comunhão, a missa não é um banquete simples, isso é protestantismo, isso é heresia. A missa é uma ceia, heresia. A missa é um banquete, no máximo que a gente pode fazer, um banquete sacrificial, quer dizer, do sacrifício vem o banquete. E não é um banquete, porque se for um banquete, eu coloco uma mesa de qualquer jeito, eu coloco uma toalha de qualquer jeito, e por que não celebrá-lo com vinho de jabuticaba e com pão sei lá, de milho, né? Não haveria motivo de ter pão de trigo e uva de vinho de uva. Agora, quando eu concebo que a missa é um sacrifício, que tem uma lógica no Antigo Testamento, que Jesus Cristo instituiu no Novo Testamento o verdadeiro sacrifício do seu corpo e do seu sangue, então isso muda tudo, né? E acabam-se os abusos litúrgicos. Então, quer dizer, tem muita coisa por trás aí, Fernando, muita coisa por trás. Enfim. E é por isso que a gente vai para uma parte 2. Vamos ter parte 2, então. Tá certo. Glória, confirmado ao vivo. Tá bom, parte 2. Obrigado, Padre, pessoal, pelo entusiasmo aí também pelos temas da igreja, da fé, da formação moral e litúrgica. É assim que a gente precisa caminhar bem imunizados contra esses erros que estão aí pululando por todas as partes e estragando as mentes e os corações. Aconselho a vocês e aconselho a mim mesmo, eu falo para mim mesmo, né? Sejamos muito vigilantes, porque o demônio é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E diz o apóstolo, resisti-lhe firmes na fé. Né? É a fé. Das 3 virtudes teologais, a mais importante é a fé. Eu estou contrariando São Paulo aqui, tá? 1 Coríntios 13, acabei de contrariar o apóstolo, porque o apóstolo fala em 1 Coríntios 13
que por ela subsistem a fé, a esperança e a caridade. A maior é a caridade. Eu, ok, São Paulo. A maior é a caridade para o céu, porque aqui para a terra a maior é a fé. Por quê? Ora, porque se eu perder a caridade com um pecado mortal, eu vou lá, me confesso e recupero a caridade. Mas se eu perder a fé, eu não tenho fé para me confessar e recuperar nem fé nem caridade. Então é muito importante manter a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a caridade é a maior e a mais importante para o céu. Nessa terra, o mais importante é guardar a fé. Porque com fé você se confessa e recupera a caridade. Sem fé, nem se confessa e vai para o quinto dos infernos. Eita. É verdade. São Paulo quer dizer que eu não estou contrariando ele. Eu só estou colocando as coisas em duas dimensões aqui, tá bom? Padre François, vamos conversar a noite toda, pelo amor de Deus? Não, a noite toda não. Tem que dormir, amanhã tem que trabalhar. Tá vendo? Galera, sai sem avisar pro Fernando, não tem limite. Faz amizade que tá abusando da intimidade. Tá ruim o som, hein? Tá muito ruim o som agora. Senhor amado. Padre, no início, eu tinha falado... O sistema bugou, cara. Consegue. No início... Tá dando pra ouvir? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Pois é. Aqui joia. tá tranquilo. No início eu falei que o Padre François consegue dobrar o tempo pra parecer minutos aqui. Ninguém acreditou. Tá certo. Olha, Padre, muito obrigado. Já falamos 2 horas, hein? Foi. Estamos completando esse 4 minutos do então vamos dormir. Disciplina sagrada. Que fantástico, Padre, que fantástico. Eu, em nome da Escola de Fidelidade e também em nome dos fiéis da Cruz, venho agradecer de todo o coração por essa oportunidade de estar aqui compartilhando dessa sabedoria e também fazendo com que a gente cresça na fé cada vez mais. Muito obrigado pela sua disposição e por estar aqui fazendo conosco, gastar esse tempo conosco, né? É tão bom fazer novas amizades, estarmos juntos, né, Fernanda? A gente pode dividir, né? Então, agora, né, podemos, né, fazer esse finalzinho. Eu queria só finalizar aqui com a nossa oração, que a gente tradicionalmente faz aqui no nosso podcast. É a oração da escola. Como somos aqui nessa sequência aqui, o padre pode começar. Você consegue enxergar, padre, aí? Eita, tá um pouco pequeno. Tá. Consigo. Agora consigo. Tá bom. Então, beleza. Você quer que eu faça a oração? Isso, pode fazer a primeira frase, eu faço a segunda, o Danilo faz a seguinte. Maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus Cristo, servo sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Rogai por São nós. João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Padre, um último pedido, dai-nos a sua bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora Virgem Fiel, do glorioso Santo Tomás de Aquino e de São João,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa Graças. noite a todos vocês. Uma boa noite, gente. Valeu. Muito obrigado pela Valeu, povo. companhia. E nos vemos na próxima segunda-feira com mais um podcast Gotas de Fidelidade. Tchau, tchau.